Olá, inscritas e inscritos, tudo bem com vocês? Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Atenção Difusa Mulher. Este é mais um bate-papo semanal que traz temas voltados para as mulheres e suas famílias. Por isso é muito importante que vocês curtam e compartilhem os nossos vídeos, assim mais pessoas, mais mulheres irão ver os conteúdos apresentados por nossas entrevistadas. E se você ainda não está inscrita ou inscrito, o momento é agora, não custa nada. E outro pedido muito especial é para que você assista o vídeo até o final e faça seus comentários, porque aqui também é o seu lugar de fala. Obrigada, Lígia Passo, por estar comigo na produção do canal e ao Júnior Silveira e a Carla Gaspar pela parceria. Siga o nosso perfil no Instagram, o endereço está aqui na tela, tem muita coisa legal lá também. Então, vamos ao vídeo. Uma tristeza que não passa, um desânimo sem fim, baixa autoestima, entre outros sintomas que podem comprometer a vida funcional e afetiva. Tudo isso pode ser sinais de alerta. Pode ser, sim, depressão. Considerado o mal do século pela Organização Mundial da Saúde, esse transtorno precisa ser cuidado com muita seriedade, sem tabus ou preconceitos. E quem vai nos ajudar a entender mais sobre essa questão é a enfermeira Selma Elizabeth França Gonçalves, que também é mestre em administração de enfermagem. Ela também é parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta do Sistema Grisa. Selma, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada por aceitar o nosso convite. Sinta-se em casa. Muito obrigada. Olá, Carla, Lígia. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? E é um prazer trazer um tema tão relevante quanto esse para a nossa área de discussão, né? Sim, então, Selma, é preciso falar mesmo sobre a depressão, superando os tabus sobre o assunto. Mas, afinal, o que é depressão? Como diferenciar, o Selma, de uma tristeza comum? Como identificar um comportamento que indique que a pessoa está num quadro de depressão? Então, Carla, a depressão, ela é uma doença mental grave, né? E ela envolve principalmente alterações do humor da pessoa, né? Ela está voltada principalmente ao sentimento de tristeza, né? É muito comum acontecer nos nossos dias de hoje a partir dos 20 anos, tá? Mas ela pode aparecer e surgir em qualquer idade, né? Alguns anos atrás, a gente via mais da descrição da depressão em pessoas mais idosas, né? Devido à solidão, uma série de situações. Hoje, não, esse contexto está modificado. Então, nós temos hoje, em todas as idades, aparecendo, né? Surgindo a depressão, ok? Segundo a Organização Mundial de Saúde também, a depressão ela atinge mais as mulheres do que os homens, em torno de até 20% para as mulheres e 12% para os homens, né? E a gente pode diferenciar a tristeza, né, sentimento de tristeza com a depressão propriamente dita, é que a tristeza ela é normal no ser humano, principalmente diante de uma situação que a gente não possa controlar naquele momento, mas ela não interfere, né, no seu dia a dia de trabalho, na sua rotina, e com o tempo, horas ou até mesmo dias, essa tristeza passa, né? Você usa de estratégias, né, do seu próprio organismo, do seu cérebro, para passar pelo sentimento de tristeza. Agora, a depressão, não. Ela, com o tempo, ela vai se alojando, ela vai trazendo prejuízos, né, no seu dia a dia, para a sua saúde, para o seu trabalho, nos seus relacionamentos. Então, nesse momento, é um momento, sim, de pedir ajuda, né? De pedir um apoio, primeiro familiar e depois para áreas mais especializadas, né? O Selma, e quais são os fatores de risco e as causas da depressão? A depressão ela pode ser classificada em graus, em níveis de gravidade. E quais são as consequências se esse transtorno não for cuidado corretamente, né?
há um momento certo, como você falou, né? A pessoa já sente aquela tristeza se instalando ali, então é o momento certo para o início do tratamento? Existe esse momento certo? Sim. Existe sim, Carla. Na verdade, ela tem vários fatores de risco, né, a depressão. Se você começar em relação a fatores, pode ser um histórico familiar, né? Você tem na família uma mãe que apresentou quadros de depressão, uma tia, ou irmã, né? Alguém na sua família tem um histórico desse que diz que tem uma depressão rondando, né? As causas é que vão ser pesquisadas, né? Outras coisas que pode ser também algum transtorno psiquiátrico correlato, né? Caso de esquizofrenia na família, outros casos psiquiátricos devem ser pesquisados também, né? A pessoa que vive sob um estresse crônico, sobre ansiedade crônica também no seu trabalho, no seu ambiente familiar, né? Também pode levar, né, a um quadro depressivo. Nós também temos a questão da dependência ao álcool, né? Drogas ilícitas, isso também pode levar a quadro de depressão, né? Traumas psicológicos vividos desde a infância ou fase, né, adulta, jovens, né, isso pode levar à depressão também, né? E algumas doenças neurológicas, endócrinas, né? Neoplasias, né? A descoberta, de repente, né? Vamos botar uma palavra bem normal, a pessoa descobre que está com uma neoplasia maligna, né? E aí você tem um câncer, né? Isso pode levar aquela pessoa a entrar num estado de depressão pelo fato dela estar com uma doença, que muitas vezes é tratável no início, é curável desde o início, mas o fato dela estar nela, eu costumo às vezes ver pessoas que falam assim, eu estou com aquela doença ruim. Então, o próprio psicológico da pessoa já trabalha nisso, né, Carla? E aí também a gente pode ver conflitos conjugais também, né? O conflito entre o casal pode levar a gerar uma depressão, mudanças bruscas de situação financeira, desemprego, isso tudo pode realmente levar a uma depressão, né? E nós também temos nisso as causas genéticas, né? As causas que vêm, nós temos algumas linhagens genéticas que vêm até com um gene de 40% propenso a desenvolver a depressão, né? Fora isso, também temos, né, a nossa bioquímica cerebral, né? Esse, então, é fantástico, está sendo mais estudado agora, né? Porque nós temos substâncias cerebrais que podem levar a um estado de depressão. E as substâncias são chamadas de neurotransmissores, que é o caso da noradrenalina, que é o caso da serotonina, que é a dopamina, que são neurotransmissores que nos impedem para a questão de luta, fuga, que nos impulsiona a tomar uma decisão rápida, né? Que nos impulsiona para sentir prazer ou sentir, né, determinada situação. Então, o cérebro ele funciona através de todos esses neurotransmissores, o corpo inteiro rastreia isso para o cérebro. Então, qualquer disfunção nessas substâncias poderá levar a alterações químicas no organismo, né? Também nós podemos fazer a questão de eventos vitais, né? Após a morte de uma pessoa querida, né? Após perda, filho, mãe, pai, esposo, né? Seja o que for na família, pode levar a um estado realmente de depressão, né? Nesse contexto. E então, assim, são vários aspectos, então precisa realmente ser tratado. E se não for tratado adequadamente, quais são as consequências, Selma? Se a pessoa, às vezes, por não identificar que é necessário, ou por também negar a realidade da doença, né? Se isso não for tratado, qual é a consequência? Então, Carla, nós podemos ter várias situações. Uma vez que a tristeza normal ela se transforma, né, numa depressão por N causas que nós já vimos, ou por, né, ser de linhagem hereditária, mas uma vez que ela se instala, ela precisa ser olhada por uma equipe multiprofissional, ser cuidada no âmbito de melhorar a saúde dela, trazê-la de volta à realidade e dando subsídios para que ela possa enfrentar o que ela está passando naquele momento. Quando ela não consegue, né, ou ela não entra para tratamento, ou ela não acompanha um tratamento adequado, normalmente essa pessoa ela começa a se desvalorizar, ela começa a aumentar o sentimento dela de inutilidade, ela não tem valor, ela se sente vazia. E aí, nesse vazio, ela pode começar realmente a pensar, né? O que, que eu estou fazendo nessa vida? Por que, que eu estou aqui? Então, esse vazio começa a crescer dentro dela e ela pode buscar realmente
dar um fim à própria vida, né? Para que ela está vivendo aqui? Ela não tem motivos para ser feliz aqui. Então, nesse contexto, ela pode atentar realmente contra a própria vida. E também pode, de uma certa forma, atentar, né, no quadro tão grave, com as pessoas que estão à volta dela, né? Então, nesse momento, o tratamento, se ele já não estiver sendo indicado, ele pode, inclusive, ser indicado em emergência. Uma pessoa que está colocando em risco de morte, né? Não só para ela, mas para as pessoas à sua volta, ela precisa de um tratamento emergencial, né? E aí, com relação a esse tratamento emergencial, eu posso falar um pouquinho daqui da cidade de Volta Redonda, né? Há uns dias atrás, eu fiz contato com a secretária municipal de saúde, a enfermeira Maria da Conceição de Souza Rocha, que me recomendou que conversasse com duas enfermeiras. A enfermeira doutora Paula Cavalcante, que é o apoio técnico de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, e a enfermeira Vanessa Huguenin, que é coordenadora da atenção primária em saúde, né? Que me fala um pouco de como que está essa situação na nossa rede SUS, né, na nossa rede de atenção psicossocial em Volta Redonda. E aí, assim, agradeço, né, a atenção delas, que se dispuseram a me mostrar como é que são essas estatísticas, como é que é feito, né? Em Volta Redonda, nós temos 62 unidades de saúde, né, que fazem a captação de todo o usuário da nossa região, né? E no período de janeiro até agosto desse ano, 2024, foram atendidas 2.670 pessoas nas unidades, no Centro de Atenção Psicossocial. Então, você imagina 2.000 pessoas que estão procurando atendimento. Isso é aqueles que procuram, que aparecem, que não têm vergonha de dizer eu não estou bem, eu estou triste, eu não sei o que fazer, porque tem aqueles que não vão aparecer, que, né, muitas vezes surge só numa crise mais grave, né? Então, dentro disso, ela me colocou que o CAPS, que é a atenção psicossocial, é que faz o primeiro atendimento, ou que são, na verdade, os postos de saúde das unidades, né? Onde a pessoa pode procurar um atendimento, será visto pela equipe, né, multidisciplinar de estratégia da família, né? E que vai encaminhá-lo. Se não houver nenhuma emergência, essa pessoa vai ser catalogada, né, dentro do histórico da prefeitura para o atendimento psicossocial, e vai ser orientada e vai ter, né, uma devolução com um medicamento, alguma coisa, ela vai fazer o tratamento em casa. Vai ter todo um apoio de psicoterapia também, seja por roda de conversas, né, que muita gente numa roda de conversa coloca para fora, consegue expor a tristeza que ele está sentindo, né? Nós também temos lá a questão da musicoterapia, né, que as pessoas que gostam, né, vão ter várias atividades relacionadas para que essa pessoa possa se integrar novamente à sociedade. No caso de uma emergência, ela vai ser atendida, vai ser encaminhada para o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves, que é o nosso antigo Cais Aterrado. E ali ela vai ser medicada, vai ser feitos os primeiros atendimentos, e se houver necessidade, ela será internada e passará por um período de internação, né? Quando se resolver essa situação, ela volta novamente para o CAPS, ela volta para a unidade básica da sua unidade, né? E nesse contexto ela vai ser acompanhada por uma equipe multiprofissional, né? Essa equipe é composta por médicos psiquiatras, médicos geriatras, por médicos de estratégia de saúde da família, por médicos generalistas e por cardiologistas e neurologistas. Então, observe, Carla, que tem uma equipe toda que possa dar essa assistência, mas ela só vai acontecer se as pessoas também procurarem essa ajuda, né? Com certeza, Selma. Lembrando que a gente fala da cidade de Volta Redonda, a gente tem inscritos em vários lugares, né? Em vários estados, Isso, várias cidades, aham, até fora do país a gente tem inscrito. Mas a gente lembra que quando a gente fala de Volta Redonda, e a Selma relata a realidade daqui da cidade de Volta Redonda. Então, vocês que não são de Volta Redonda, fiquem atentos também aos serviços prestados, né, nas suas cidades. E pela estatística que a Selma apresenta, se vê que realmente a questão da saúde mental é algo muito sério
e pode se tornar uma coisa muito grave, né. Então é melhor que não chegue a esse ponto, né, Selma, que a pessoa procure ajuda Isso. antes de chegar a esse ponto. E você É, também falando da pode falar. tá, ô Carla, lembrando, né, como você colocou, a gente coloca a realidade de volta redonda, porque eu pude conversar com as pessoas que estão realmente fazendo essa estatística na linha de frente, né, do trabalho, na coordenação. Mas o Sistema Único de Saúde ele está em todo o Brasil, né? Em alguns Sim. lugares com uma contemplação melhor, né, devido a uma série de situações, e alguns lugares ainda com precisando de oferecer mais serviços. Mas na sua cidade, como a gente está falando na nossa região como um todo, né, na sua cidade com certeza deve ter uma unidade, né, de atendimento psicossocial. Então as pessoas precisam procurar mais a rede, né, para saber o que dispõe da rede, que tipo de serviço, né, e muitas vezes se cuidar, né? Então, o Selma, você já disse lá no início, a respeito da estatística, de que as mulheres se destacam, né, nessa questão da depressão. Então, na depressão feminina, há causas, sintomas e sinais de alerta, específicos? O tratamento é diferenciado? Como que é esse contexto na questão da mulher? Então, Carla, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão ela é maior nas mulheres, né? E algumas causas ainda estão sendo estudadas, mas outras já estão aflorando, até para que a equipe possa trabalhar melhor isso, né? Então, alguns fatores que já se destacam nesses estudos são as alterações hormonais, né? Principalmente o estrogênio e a progesterona, que são os hormônios que preparam a mulher, né, para uma provável mudança no corpo para a gravidez, né? E também tem a ver com o ciclo menstrual, né? No ciclo menstrual, todo o nosso hormônio é alterado, e nesse contexto a gente já ouviu falar bastante, hoje eu estou de TPM, a mulher que está muito brava, nervosa, estou de TPM, o marido nem chega perto, né? O namorado nem chega perto. Então, essas crises nervosas, elas estão relacionadas, sim, a alguns componentes hormonais, né? A depressão pós-parto também que pode acontecer também está relacionada à parte hormonal da mulher. Depois do período, né, de gestação, do período que ela, né, ganha o bebê, ela pode estar passando por modificações de hormônios, tornando, né, o seu estado de humor alterado, ok? Então, ainda está em estudo, mas pelo menos essa parte hormonal ela já está mais em evidência, ok? O uso, por exemplo, de contraceptivos pode alterar, né, a parte hormonal do corpo da mulher, a questão de estresse, a questão de eventos adversos, né, os traumas, as tristezas, né, isso pode acontecer na mulher, né? Pensamentos negativos sobre ela mesma, né? Vamos citar o exemplo do pós-parto, né? Que a mulher está ainda com seu corpo fora de forma, e se essa imagem, né, para ela é importante, ela pode se sentir mais deprimida, né? Pode tentar retornar, né, ao corpo dentro do que ela tinha antes, de uma forma mais rápida, mas isso leva uma sensação de não estou legal, não estou bonita, estou feia, né? E isso pode ser levado, né, a uma tristeza profunda e uma angústia posterior à depressão, né? Como nós já falamos, alguns sintomas eles são mais evidentes, né? Essa tristeza, pensamentos negativos sobre ela mesma, sensação de desamparo, variação de humor, né? Variação de apetite, ou ela pode perder o apetite, ou ela pode estar com um apetite, né, exagerado, a questão do sono, ou dorme demais com sonolência, ou perde o sono, né? Ela pode estar com a concentração e a memória também alterada, né? E nesse contexto também, Carla, eu coloco o seguinte: como enfermeira, a gente vê muito essa fala e vê essa estatística acontecendo. Por quê? A mulher, de certa forma, ela procura mais assistência à saúde. Ela vai mais ao médico do que o homem. Então, de repente, essa dizer que a depressão da mulher ela está em evidência, ela também pode estar associado à busca que ela faz com mais frequência do que o homem. O homem, para você levar ele ao médico, por exemplo, a indicação, né, dos homens para fazer, né, o exame de próstata, para fazer o exame clínico, os homens fazem disso uma piada e não vão, né, perdem chances valiosas, de repente, de ter um diagnóstico mais benigno no início, de fazer um tratamento, do que a mulher, porque a mulher, ela sentiu um negocinho, ela vai correr atrás.
salvo exceções, né? Mas a mulher, ela busca mais esse cuidado, né? Então, nesse contexto, a gente pode dizer que a mulher, ela vai ter uma estatística maior, sim, até por conta da busca que ela tem, né? E aí, baseado nos sintomas, né, no que a mulher estiver apresentando, a sua equipe médica, né, no caso nós estamos falando da rede de saúde, né, a equipe médica vai trabalhar, buscar aliviá-la desses sintomas, buscar conduzi-la por uma terapia mais adequada, né, nesse contexto, ok? E aí a gente pode falar também nesse contexto que a rede ela tem uma atenção voltada para a mulher, porque o público feminino, nesse contexto, ainda é maior, né? Mas, nesse sentido, a mulher ela pode ter os mesmos sintomas de tristeza, sintoma de depressão, falta de ânimo para a vida, falta de achar que está tudo, né, fora do normal, né? Então, nesse contexto, a gente coloca nas pesquisas que a mulher realmente ela é mais afetada pela depressão. Então, Selma, mas falando ainda um pouco sobre perfil e de repente alguma mudança nesse sentido na atualidade, como você também já colocou esse dado no início da sua fala, que atualmente a depressão ela também está se manifestando em crianças e jovens, adolescentes. Isso. Como você disse, era uma doença mais comum em adultos, idosos. Tem alguma razão para isso, para essa mudança de faixa etária também, de estar afetando mais crianças, jovens e adolescentes? Tem alguma razão específica? Sim, Carla. Recentemente eu li uma pesquisa na Folha de São Paulo, que foi uma análise que eles já estavam fazendo e foi apresentada recentemente agora, que eles fizeram uma estatística de tempo de 2013 até 2023, ou seja, 10 anos de pesquisa, né? A partir da rede de atenção psicossocial, que é a RADS do SUS, né? Com relação a isso, eles detectaram o aumento de crianças e jovens afetados pela depressão. Uma pesquisa de 10 anos que vem apontando essa questão, tá? Principalmente, eles evidenciam a partir do ano de 2022, ou seja, pós-pandemia, né? Então, nós temos aí um elevado número de crianças e jovens nesse contexto. E aí, o que diferencia a depressão, né, das tristezas é o dia a dia, né, e a intensidade, né? O que essas crianças, esses jovens estão fazendo? Qual é o objetivo deles enquanto criança, que não é só brincar, né? Quais são as atividades que estão levando essas crianças hoje mais em dia, né? E aí se chegou, né, nas pesquisas que a mudança de hábito dessas crianças, a mudança normal, costuma se manifestar a partir de uma situação traumática, né? Pode ser relacionado à separação dos pais, né? E aí aquele jogo, um período fica com o pai, um período fica com a mãe, com quem vai ficar essa criança, isso é traumático, isso precisa ser trabalhado. A criança, ela precisa ser trabalhada, ver as suas necessidades atendidas nesse contexto, tá? Que muitas vezes ela se sente inútil, ela se sente fora do grupo, né? Então, nesse contexto também pode acontecer mudança de colégio, né? Eu conheço algumas pessoas que acham que esse colégio não está bom, e muitas vezes você precisa mudar de colégio mesmo, pensando melhor para o seu filho. Mas você precisa levar em consideração que no núcleo de, vamos botar escolar dele, no núcleo de amizade, ele já tem um contexto de pessoas que são o nível de confiança dele, o nível de amizade dele, e aí ele vai perder aquilo tudo. Para o Mudar de adolescente, isso é fundamental, Exatamente. esse círculo de amizade, como que para eles Isso esse aí. é importante. Tem que ter muito cuidado mesmo. Então, Tem que muitas vezes, eles pedem até, né, Carla, para que a pessoa não mude. Eu não quero mudar, eu não quero sair da minha escola, eu não quero sair da cidade, porque ela tem todo o relacionamento afetivo dela formado ali. Então, isso é preciso que os pais, né, os genitores, tenham atenção para essa situação, porque mais tarde vão surgir situações. Eu estou sozinho, eu estou trancado no quarto, aí trancado no quarto, trancado no mundinho dele, ele vai buscar outras formas de preencher esse espaço afetivo que ele está, esse vazio que está lá dentro. E pode ser que no momento atual do que ele estiver vivendo, ele não vá encontrar um jeito de preencher esse espaço vazio. Porque na depressão você tem que encontrar forças dentro de você mesmo, né? Por isso que o apoio é importante, né? Nesse contexto também, Carla, a gente pode falar
da morte de uma pessoa querida na família também pode levar à depressão da criança e dos jovens, né? A criança pode perguntar, cadê o papai, né? Principalmente se ela não tiver um entendimento da falta que o pai faz, que a mãe faz, que o avô faz, né? E também, nessa pesquisa, foi relatado a falta, né, a morte do seu animalzinho de estimação, caso ele tenha. Sim, é. Então, isso é O luto muito pet, né, que importante. falam, né, Isso aí, hoje, o né? O luto luto pet, pet. É, exatamente. verdade. Se a gente falar em friendly pets, né, a gente vai saber que é importante. Hoje em É, dia, a gente está vendo, né, a ascensão do mundo pet, né? Por é. conta disso, porque preenche realmente muitos vazios, né? E aí a gente não vai discutir outros contextos de substituir a criança pelo pet, né? Mas existe sim uma busca por essa questão, né? Então, nessa pesquisa também foi colocado isso, foi falado em crises econômicas, né, da situação de você, de repente, ter que mudar toda a situação econômica em prol de uma situação, né? E aí veio o master deles, né? É o uso de celulares, né? Jogos. A criança faz do celular, dos jogos de celular, da mídia do celular, o seu mundo de vivência. E aí ela esquece de viver no mundo real. Então, isso está acontecendo. E muitas vezes ela está espelhando também o comportamento dos pais, né? É, com Porque os pais, certeza. ou por Porque todo trabalho, ou por. mundo fica, né, o tempo Isso todo, né? aí. Então tem que ter esse cuidado mesmo. Isso É. aí. Ou nesse contexto, porque os pais estão trabalhando, né? Na pandemia, muitos de nós trabalhamos online o tempo todo e a criança está vendo isso, né? Então ela pode achar que aquele mundo realmente é um substituto. E a gente sabendo o que tem na rede hoje, né? Eu, por exemplo, eu digo assim, eu não sei lidar com metade da rede, que uma criança muitas vezes sabe. E ela descobre coisas que não é apropriado para o nível de orientação dela, não é apropriado para o nível de reflexão dela, né? Ela pode se Sim, tem que. perder nisso. Então, pode surgir, sim, essa pesquisa mostra claramente, ela é da Folha de São Paulo, né? E ela mostra 10 anos de expectativa nesse sentido de um aumento realmente das crianças e do adolescente com depressão, Carla, infelizmente. Ô, Selma, você falou da pesquisa de 10 anos, mas assim, existe mais pessoas com depressão hoje do que há 20 ou 30 anos atrás? Existe, assim, essa. A gente pode dizer que hoje, realmente, como a Organização Mundial da Saúde diz que é o mal do século, existe mais depressão do que antigamente, vamos dizer assim, né? E existe forma de prevenção, a depressão tem cura. E outra pergunta muito importante é qual é o papel da família e dos amigos no êxito do tratamento, né? Como que isso é Uhum. importante, esse suporte nesse tratamento, né? Ok, Carla. Então, que hoje existe dados, né, nas pesquisas de que existe um aumento realmente dos casos de depressão, é uma realidade. Só que se a gente for estudar também tempos atrás, muitas vezes as pessoas não tinham acesso ao serviço de saúde por N Ah, sim. situações e muitas vezes não se tinham estatísticas para, né, documentar isso. Então, hoje a gente espera que já a partir, né, de alguns anos que está sendo já computado, né, que a gente tenha uma real situação. Mas com certeza a gente está vendo acontecer um maior número de depressão nesse contexto, né? E como Uhum. você me perguntou, a depressão, quando ela é acompanhada, quando ela é tratada, vamos assim dizer, ela tem sim um índice de 90% de remissão. Então, a gente pode dizer que uma pessoa, quando ela chega a 90%, ela é uma pessoa capaz de estar inserida na sociedade, de fazer todas as suas atividades sem nenhum risco, porque ela está remida, né? Nesse contexto, existem realmente essas questões. E aí, o papel da família é extremamente importante, porque muitas vezes, quando você está nessa depressão, quando você está numa tristeza profunda, você não enxerga o seu ponto de buscar ajuda. Então, família e amigos são extremamente importantes nesse contexto. Sem contar que muitas vezes a própria pessoa ela precisa de que a família vá com ela, porque ela não vai sozinha. Elas muitas vezes não têm nem condição de chegar até um local de atendimento sozinha. Então, a família ela precisa estar apoiando não só
para a questão da mobilidade da pessoa para chegar até um tratamento, né? Mas também a questão do tratamento dentro de casa, o carinho, né? A questão da escuta, né? Uma escuta atenta, né? Ouvir, olhar nos olhos da pessoa, conversar com ela, mostrar interesse na situação dela, que muitas vezes a gente fala assim, nossa, repete a mesma coisa 500 vezes, já não aguento mais ouvir isso. Mas então aí também é o ponto de partida para a família buscar, vou dar um basta e vamos procurar ajuda. Eu não estou dando conta, então vamos procurar ajuda, né, nesse contexto. E aí a gente também tem algumas estratégias que podem ajudar, né? Que é manter um estilo de vida saudável. A gente fala bastante, gente, vamos fazer exercício. Exercício é excelente, que seja uma caminhada. E aí, Carla, lembrando, o exercício dentro da possibilidade de cada pessoa, dentro do quadro clínico de cada pessoa. Se ela pode caminhar, vai fazer uma caminhada, vai caminhar com amigos, conversando, jogar uma conversa fora, né? Vai fazer uma bicicleta, né? O ciclismo, vai fazer um pilates, vai fazer uma musculação principalmente, né? Vai buscar atividade física que te dê prazer, né? Que possa te ajudar a ter até um convívio social, porque quando você sai de casa para fazer uma atividade, você começa a olhar o mundo à sua volta. Isso é importante, né? Manter um estilo de vida saudável, como a gente falou, o álcool é importante, drogas é importante, o fumo é importante, né? Parar com isso para você ter uma saúde melhor. Né? Independente das coisas que posso falar, fumar um pouquinho, beber um pouquinho, não existe um pouquinho. Saúde, ela precisa ser cuidada. Tudo tem seu, vamos dizer, limite. Não vou dizer que você não possa beber sua cervejinha, beba, se de prazer, beba um pouquinho de cervejinha, não extrapolar, né? Outras coisas também, uma dieta equilibrada, mais alimentos equilibrados, né? Alimentos saudáveis, frutas, né? Na sua alimentação, aquilo que te faz bem também, né? Combater o estresse, né? Considera um pouco de agenda, vai dançar um pouco, vai ouvir música se você gosta, tira um tempo para você. Meditação, gente, nós, né, enfermeiros e parapsicólogos, né, a gente sabe, a meditação é um ponto de modificação do nosso estado de espírito, extremamente importante. Diminuir as doses de cafeína, né, colocado pelo Ministério da Saúde, pela organização, o café em excesso, ele prejudica, né? Uma rotina de Ixi, sono regular. gosto de um café, hein? Também gosto de um cafezinho, mas tem que ter um Tudo dentro limite, né? do equilíbrio, né? Dentro do Isso aí. limite, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Não pode, como se diz, as extremidades, né? Tanto para o lado bom ou ruim, ela não serve. Você tem que estar em equilíbrio, você tem que estar em harmonia, né? Ter uma rotina de sono regular, né? Não suspender tratamentos, né, recomendados, medicação, sem que o médico é o que vai prescrever a medicação para o paciente. Então, não suspenda a sua medicação, não diminua a dose, não aumente a dose sem que o seu médico esteja ciente, sem que o seu médico esteja orientando sobre isso, né? Então, nesse contexto, a gente sabe que essas estratégias são extremamente importantes. Ser feliz dentro daquilo que você acha que é feliz. Tem pessoas que, para ler um livro deitado numa rede, aquilo ali é uma externa felicidade. Né? Afasta a tristeza, você se empolga, você entra no mundo de leitura. Dançar, como algumas amigas minhas pessoais dançam muito, isso melhora para cada um. E fundamental, realmente, igual você falou no início, Carlos, o apoio da família, né? A gente sabe que sem família nós não vivemos sozinhos. O ser humano ele não foi feito para viver sozinho. Ele precisa de alguém para rir com ele, para chorar com ele, se for o caso, né? Para contar piadas, para essas situações, para te motivar a fazer alguma coisa nova, um curso novo, né? Aprender um instrumento novo, né? Que a terceira idade é muito recomendado que faça, aprenda um instrumento novo, aprenda uma língua estrangeira, né? Diferente, né? Então, nesse contexto, essa é a importância de você ter um relacionamento saudável. Não existe fórmula mágica, né? Existe sim a boa vontade sua e das pessoas de querer melhorar, né? Se isso não acontecer, se o seu mundo ficar vazio, você pode começar a se questionar: por que eu estou aqui? Esse vazio vai crescendo e aí é aquilo que a gente falou. Setembro é um mês propício para falar sobre isso. Como evitar que esse vazio aumente dentro de nós? Como eu ter mais utilidade?
como que eu posso aumentar a minha autoestima, como que eu posso me valorizar mais. Então, cada um vai buscar o seu caminho, não existe receita pronta, existe sim sugestões para melhorar, né? Então, Selma, é importante a gente trabalhar a nossa saúde integral, a nossa saúde Isso aí, mental, a nossa saúde física, eh, e repensar, às vezes, valores mesmo, né? Muita isso aí. autocobrança, vamos repensar, levar uma vida mais leve, né? Aí eu lembro daquela música, né? Aquela música Mente Quieta, Espinha Espinha Ereta ereta e o e Coração coração Tranquilo. tranquilo, é isso aí. Acho que tem que buscar isso, Aham, né? Pensar numa vida mais leve, né? isso Selma, muito aí. obrigada. Agradeço muito a sua participação, ela foi indispensável para a gente entender mais sobre as causas e sintomas da depressão, quando procurar ajuda, superar esses tabus, esses preconceitos e procurar ajuda. E assim contribui, né, para o nosso bem-estar, para o bem-estar de quem está nos assistindo, que é um aprendizado aqui sempre com as nossas entrevistadas. E assim a gente melhora a qualidade de vida de todo mundo, né, Selma? Obrigada, querida. Isso. Eu que agradeço, Carla, agradeço a Lígia, né, o convite de estar aqui com vocês. Espero ter atendido, né, a expectativa de vocês. Qualquer dúvida, a gente volta a falar em outro encontro, né, tirando Com algumas certeza. dúvidas. E eu peço, sim, que os inscritos e inscritas possam realmente se manifestar, né, possam tirar dúvidas, e a gente vai estar aqui respondendo, né, dentro do que eu posso estar respondendo, né? A gente vai procurar sanar alguma dúvida, né? E agradecer realmente todo o convite. Agradeço de coração. A gente aqui agradece. O contato da Selma está aqui na tela, vocês podem conferir, podem fazer o contato com ela. Então, obrigada, Selma. E se você gostou desse nosso conteúdo, curta, compartilhe esse valioso vídeo, esse valioso conteúdo, para que mais pessoas possam melhorar a sua vida, alcançar mais qualidade de vida. Então, até a próxima. Tchau.